Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí, torcedor dos clubes, um NC com vocês. Rapaziada, nesse vídeo, bora falar um pouquinho aqui sobre o sócio, né? Não tenho muito para comentar referente ao sócio do Remo, porque ainda não foi lançado, eu quero ver os planos para justamente a gente vir aqui e trazer para vocês, destrinchar cada um e comentar um pouco mais sobre o sócio. Hoje mesmo teremos um vídeo aqui sobre isso, só esperar o clube do Remo lançar. E a gente vai falar também um pouco sobre o interesse do Remo em um meia, né? Vamos falar também sobre Miguelito e mais uma contratação, aliás, renovação, que o clube do Remo anunciou. Bilu tá feliz, hein, Bilu? Já me mandou mensagem aqui no privado, né? Adeus e tal, vai sentar no colo do Kaique Almeida, né, Bilu? Esse ano agora. Eu espero que ele não paçoque, né? Que nem ele paçocou ano passado e que ele possa evoluir ainda mais, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa renovação do Kaique Almeida. Acho que foi uma boa renovação, sim. Antes disso, meus amigos, deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. É importante para o crescimento do nosso trabalho, tá? Esse vídeo tem um patrocínio aqui de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não for na Santa Fé, o telefone está aí na tela para você. Entre em contato com a Santa Fé para você aí comprar o seu artigo religioso por um preço especial que cabe no seu bolso, tá bom? Não se esquece também de se tornar membro aqui do canal. Várias vantagens para você ser membro do Legado Zulino, tá bom? Se você quer ser membro, pode se tornar aqui pelo YouTube ou pelo comentário aqui, você deixando o seu número, seu telefone para contato, para a gente entrar em contato com você nos comentários, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, bora comentar um pouquinho aqui sobre o sócio. Eu não tenho muito para falar sobre o sócio torcedor, porque não foi lançado. A única coisa que eu percebi de mudança nesse sócio é só o preço mesmo, né? Praticamente as mesmas coisas de quando o Remo estava na Série C. Se tiver mudanças, serão bem pequenas. A que eu gostaria que tivesse no sócio do clube do Remo é justamente ali a abrangência, né? A abrangência ali para torcedores que moram fora do estado do Pará, porque o Remo não é um clube só regional. O Remo é um clube nacional. O Remo não é igual o Goiás. O Remo não é igual o Vila, que você só vai ver torcedores deles lá no estádio. Não. O Remo é um clube nacional. Em todo lugar que você for, você vai ver torcedores do clube do Remo. Com certeza. E a prova disso que eu estou falando, que não é nenhuma besteira, é justamente você olhar os jogos do Remo fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí você vai ter a noção disso. Mas a diretoria do Remo só pensa em bilheteria. Quem cuida do sócio é um cara que está lá há 329 mil anos, que nunca mudou absolutamente nada. É sempre a mesma coisa. Não, vamos aumentar o sócio aqui, o preço, mas a única vantagem que o torcedor vai ter é justamente ir no estádio, né? E uma coisa é certa, o cara que assinou o sócio lá em 2024, quando o Remo estava na Série C, ele vai assinar o sócio com o Remo na Série A, ele vai renovar. Isso aí não tenha dúvidas. Mas por que a diretoria do Remo não valoriza tanto o sócio? Porque é simples. É simples. Quando o Remo for enfrentar o Flamengo, por exemplo, em Belém, e você puder aumentar o preço dos ingressos, como eles fizeram contra o Atlético Paranaense, eles vão fazer. Com o sócio torcedor não, porque já tem aquela cota ali. Aquele torcedor já pagou aquilo ali. Eles não vão poder aumentar aquilo. Mas quando tiver um jogo, e se o Remo estiver bem na Série A, e com certeza vai dar a lotação contra o Flamengo, é óbvio que eles vão aumentar o preço dos ingressos e vai ficar 200, 250 reais o valor. E é claro que vai ter torcedor que vai defender isso. Eu não estou aqui criticando a questão do aumento do sócio, não. Eu acho que seria interessante o aumento, mas eu gostaria muito que tivesse pelo menos um aumento também do desconto para os uniformes do Clube do Remo, para os produtos da loja, que continua 10%. Pelo menos foi o que eu li ali. Mas vamos ver, tá? O Remo vai anunciar de forma integral a sua campanha de sócios e a gente vai conversar bastante aqui no canal. Bom, gente, bora falar um pouquinho mais sobre o patrocínio da VaiDebet, né? Ontem eu expliquei para vocês aqui um pouquinho como era esse patrocínio e agora eu vou explicar com mais detalhes para vocês, tá? Eu falei em torno de 18 a 20 milhões, né? Isso aí que foi me passado de informação é caso o Clube do Remo conquiste os objetivos, tá, gente? Já foi bem explicado aí, né? Por exemplo, o Remo, ele fechou um contrato de valores fixos de 12 milhões de reais anuais. 1 milhão por mês, tá? Que o Clube do Remo vai receber desse patrocínio. Porém, caso o Remo seja campeão do Campeonato Paraense, campeão da Copa Norte, campeão da Copa Verde, permaneça na Série A e conquiste uma vaga para a Sul-Americana, por exemplo, e
chegue nas quartas de final da Copa do Brasil, o Clube do Remo vai receber bônus por todas essas metas alcançadas. Então, além desse patrocínio fixo, o Remo pode embolsar muito mais grana. E detalhe, permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo poderá renovar esse contrato por até o dobro do valor. Então, de 12 milhões, né? Mil não, né? De 12 milhões, o Clube do Remo aumentaria para quase 24 milhões anuais, tá? 2 milhões por mês. É aquilo, né, cara? Quer crescer? Faz por onde? Quer se tornar um clube de elite, como a gente sempre quis? Lute para ficar na Série A. Lute com todas as forças. A verdade é essa, tá? Porque o Remo só tem a ganhar com isso. Bom, falando aqui agora sobre a renovação do Kaique Almeida. Para mim, uma boa renovação. Por que eu tô falando isso? No momento que o Remo renova com o Pavani, você pode ser apaixonado por ele, não tô nem aí. Pode se... Tô falando mal do Pavani. E eu não tô nem aí, eu gosto de te irritar mesmo, você que é apaixonado por ele, que não entende que a paixão tem que ser aqui. No momento que o Remo renova com o Pavani, ele pode renovar com o Kaique Almeida à vontade. A mesma coisa que eu falei sobre o nosso querido Reinaldo, tá? A mesma coisinha. Para mim, o Kaique Almeida teve um crescimento muito grande, é um jogador muito promissor, jovem ainda, um zagueiro que pode entregar muito para o Clube do Remo. Acho uma boa renovação, inclusive para a Série A, tá? E, inclusive, muito melhor do que o tal de Thalisson que estavam falando aí, que jogou na Mucura, que estavam querendo trazer esse cara para o Remo. Não. Kaique Almeida aí, um garoto muito promissor, acredito que pode nos render muito ainda, né? Inclusive pro próprio Fluminense também. E ele quis ficar, o mais importante é isso, ele pediu para ficar no Remo. E Bilu, pode fazer festa, tá? Pode fazer festa. Quando chegar no dia 18, é só você ir lá no Bainão, sentar no colo dele, meu amigo, tá? Eu torço para isso aqui, ó. Isso aqui. E enquanto o Kaique Almeida estiver defendendo essas cores aqui, torcerei para ele. Assim como vou torcer pro Pavani, né? Apaixonado pelo Pavani. Assim como vou torcer pelo Pavani jogar muito mais do que ele jogou nessa temporada. E lutar para ser titular, né? Porque ele conseguiu ser banco do Pedro Castro. Para mim, eu encerraria a minha carreira se eu fosse banco do Pedro Castro, com o desempenho que o Pedro Castro teve no Remo na última temporada. Ah, Wendy, mas o técnico, o Guto, não gostava dele. O treineiro também não gostava dele, né? O Santana também não gostava dele. Olha que ele subiu com o Santana, hein? O Santana não gostava dele, pegou banco com o Santana. Ele pegou banco também com o Daniel Paulista. Nenhum treinador gostava do Pavani. Todo mundo tá errado. Todo mundo, comissão técnica, diretoria, né, jogadores, companheiros. Só o Pavani tá certo, né? Para pra pensar um pouquinho, cara. Por que o Pavani foi banco no Remo? Não foi por causa que o treinador não gostava dele, não. Futebol o cara tem, com certeza. O Pavani é um bom jogador. Nunca disse aqui que ele era pé de rato, jamais. Mas ele, fisicamente, não é comprometido. Não é comprometido fisicamente. E isso ficou claro na última temporada. E a minha preocupação referente a jogadores desse tipo de contratação, jogadores que não entregam fisicamente, é justamente isso. E é por isso que agora eu vou falar sobre esse jogador que o Clube do Remo tem interesse, segundo o Júnior Cunha. O Remo está interessado aí no Patrick. Patrick, corpo de Freezer Brastemp, né? Mais gordo que eu, quadrado. O Remo tá tentando contratar, 33 anos. Sabe quem o Patrick me lembra? Né? Só que, claro, mais velho, óbvio. O jeito de jogar, tá? Desempenho dentro de campo. O Jadson. O Jadson tá hoje no nosso elenco. É um jogador que faz diversas funções dentro do campo, consegue jogar bem nelas, mas tem um problema físico também, né? O Jadson é jovem, provavelmente deve se recuperar fisicamente, tá? Eu acredito muito na volta por cima do Jadson. Principalmente porque eu acredito no futebol dele. Agora, o Patrick tem 33 anos. O Atlético Paranaense não quer ficar com ele. Existem outros clubes na parada também, além do Remo. Você traria um jogador que está visivelmente acima do peso para o clube do Remo, com 33 anos? Onde é que o Remo vai parar? Se o Remo de fato for contratar esse Patrick aí. Ah, mas é um empréstimo, é uma oportunidade do mercado, é um jogador para compor elenco no Campeonato Paraense. Gente, não sei se vocês pararam para perceber, mas o time do Campeonato Paraense já está fechado, pô. É aquele elenco. Tá aí. Os jogadores que renovarem agora, que ficarem para a próxima temporada, são jogadores que vão jogar a Série A. E o Patrick, não acredito que ele venha para jogar Parazão, não. Se ele vier, ele vai jogar a Série A. E aí?
Eu tô dando já minha opinião. Terrível essa contratação, terrível. Acompanhei o Patrick na Série B, no Atlético Paranaense. Foi banco praticamente o campeonato todo. Um dia que não vai parar assim? Sei, né? Eu acho que eu tenho o direito de discordar sobre determinadas contratações. E vocês também, pô. Pode deixar o comentário aí. Tenho certeza que a maioria não vai concordar com essa contratação aqui. Quem pelo menos acompanhou ele, né? Bom, agora uma contratação que o Remo tem que fechar sim, tá? Que é justamente a contratação do Miguelito. O clube do Remo avançou nas negociações com o Santos para fechar a contratação do Miguelito. E esse aí é sim bom de bola. Moleque bom de bola, joga bem. Essa temporada agora no América Mineiro também, eu expliquei isso no dia também quando eu falei. O América Mineiro também não teve um jogador que se destacou ali, um time totalmente quebrado, né? Totalmente complicadíssimo na Série B dessa temporada, brigou praticamente o campeonato todo para não ser rebaixado. Se não fosse o Valentim, teria caído de divisão, teria caído para a Série C, mas o Miguelito lá não foi um dos grandes destaques. Porém, na seleção da Bolívia, ele conseguiu praticamente classificar a Bolívia para a repescagem da Copa do Mundo. E aí, o clube do Remo está tentando o empréstimo do Miguelito. E as negociações estão avançadas, principalmente agora que o Santos está praticamente fechado com o Gabigol. O Gabigol, que ficou de dar uma resposta para o Remo, vai ficar mesmo de dar uma resposta para o Remo, deve renovar com o Santos. Aliás, deve ser reapresentado ou recontratado pelo Santos, né? Ele que já teve 2 passagens lá, como provavelmente está encaminhando para a 3ª passagem. A gente vai continuar na montagem do nosso elenco. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, meu amigo, minha amiga, torcedores do Clube do Remo. Até o próximo vídeo. Tchau.